Professor, se o professor estiver falando algo, a gente não tá vendo nada. Ainda. Pessoal, então voltamos. Vocês conseguem me escutar bem? Pessoal de casa? Sim, sim. Estava escutando antes? Não. Eu pensei que É, o professor estava falando antes, mas... eu tinha esquecido de pôr o fone. Então vamos lá. Então o que eu estava falando, pessoal, é que você pode olhar nesse slide que você tem o grupo principal dos metais, você tem os metais de transição, os metalóides e os não metais. Aqui você não consegue, você só vai ver onde estão os grupos, né? Você não estão indicados elementos químicos aqui. Mas você imagina que na família 1A e 2A, metais alcalinos terrosos, você vai ter metais que não têm elétrons em orbitais d, né? Pensa que esses, na família B, essa partezinha pintada em azul, que você vai ter os metais de transição. Eles vão ter elétrons em orbitais d. Na família 3A, 4A, 5A, você também tem metais, mas esses metais, eles não têm elétrons em orbitais d. Então você imagina que alumínio, chumbo são metais, mas não são metais de transição. Você tem os metalóides, que também são conhecidos como semimetais, que são elementos químicos que têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. E você tem, pintadinho aqui de amarelo, você tem os não metais. Os não metais são quais? Oxigênio, nitrogênio, halogênio, certo? Aqui é um exemplo da distribuição dos elementos químicos na tabela periódica. Então, você imagina que você tem esse azul claro, você tem o grupo principal dos metais. Né? Falando mais uma vez, né? São metais, mas não têm elétrons de orbitais d. Esses metais eles estão na família A, não na família B. Todos os que estão aqui no meio da tabela periódica em azul escuro são os metais de transição. Você tem os não metais ali representados em amarelinho e os metalóides, que
que têm propriedades intermediárias. Tem livro que chama eles de metalóides ou de semimetais. Os amarelinhos, né, eles são conhecidos como não metais ou ametais também. Você imagina que um sal é formado pela ligação entre um não metal e um metal. Não importa se de transição ou do grupo principal dos metais. Né? Então, toda vez que você tiver uma ligação de metal com não metal, você vai ter um sal. O exemplo mais clássico disso é o cloreto de sódio. Se você for olhar na família 1A, você vai ter, então, o lítio e o sódio. Se você olhar na família 7A, você vai ter o flúor e o cloro. Você imagina que o cloreto de sódio, você tem a reação entre um não metal e um metal, então você forma um sal. Os não metais, o hidrogênio ali em cima da família 1A e o carbono na família 4A, são não metais. Então, por exemplo, você está aqui na família 1A, você tem o hidrogênio, e na família 4A, aqui você vai ter o carbono e o silício. Você imagina que o metano, por exemplo, o metano, ele ocorre através da ligação de dois não metais. Então, você imagina que o metano é uma substância covalente. O tetracloreto de carbono, você imagina que vem através de dois não metais. Então, você tem molecular. Fica aqui difícil para você visualizar, mas está tudo pintadinho aqui. Do pessoal que está em casa, não tem zoom e também o projetor ele está meio falho quanto às cores, né? Mas você pode observar que aqui você tem o grupo principal dos metais, ó. Você tem de metais a família 1A e 2A, metais alcalinos, alcalinos terrosos. Na família 3A você tem alumínio, galho, índio e tálio de metais. Na família 3A você tem estanho e chumbo de metais. Na família 4A você tem o bismuto de metal. Os semimetais, né, que têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, tem tabela periódica até que muda, que indica um como não metal ou como metal. Né? Via de regra, você imagina que é os que estão no meio. Então, você imagina que silício, germânio, arsênio, antimônio e telúrio, eles são exemplos de semimetais. Né? Tem propriedades intermediárias. Então, aqui a gente tem a definição que compostos e moléculas, né? Então, você imagina que quando você tem um fio de cobre, você só tem o elemento químico cobre. Então, é um elemento químico. Quando você tem o grafite, você só tem um elemento químico grafite. Né? Então, é um elemento químico. Quando o carbono se combina com o hidrogênio, você tem um composto químico, uma molécula. E dois elementos químicos se uniram para formar uma molécula. Né? Aqui a gente tem uma representação de como que são mostradas as ligações carbono e hidrogênio. Tá? Então você pode imaginar, você aprendeu no ensino médio, né? Que lembra da teoria dos octetos? E quando um elemento químico tem 8 elétrons na camada mais externa, ele obtém a sua configuração mais estável. Então você imagina que os gases nobres, né, eles têm 8 elétrons na camada mais externa, eles não reagem com nada. Então você viu também que o carbono está ali na família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada mais externa dele. Então você pode pôr cada um desses elétrons como uma bolinha ao redor do carbono, né? Você vem aqui, põe o carbono, põe uma bolinha, cada elétron é uma bolinha.
Você imagina que o carbono, para fazer 4 ligações, ele compartilha esses elétrons. Então, você vai dar, por exemplo, o metano. Aí tem aqui um hidrogênio, uma bolinha que é um elétron do hidrogênio, outra bolinha aqui que é um elétron do hidrogênio, outra bolinha aqui que é um elétron do hidrogênio e outra bolinha aqui que é um elétron do hidrogênio. Então, ele faz, nesse momento, 4 ligações, né? E também alcança seus octetos, né? Ele alcança 8 elétrons na camada mais externa. Esse slide está mostrando o jeito que o pessoal representa. Então, aqui é um exemplo de eu mostrar uma substância orgânica, né, com carbono fazendo 4 ligações. E também tem esses modelinhos aqui de bolinhas, que é mais fácil de você dar uma visualização melhor. Aí ele está mostrando que, por exemplo, nesse modelo de bolinha, o cloro é representado com uma bolinha alaranjada, o oxigênio como um átomo vermelho, o carbono como um átomo preto, uma bolinha preta, e o hidrogênio como uma bolinha branca. Né? Também são usados esses modelos aqui de bolinha. Um detalhe que é muito importante você imagina o seguinte: o carbono, quando ele faz 4 ligações, ele está numa hibridização sp3. A gente também vai ver as hibridizações dos elementos químicos quando eles formam moléculas. A gente vai ver a hibridização dos elementos químicos quando eles formam moléculas. Tá? Mas você pode imaginar que o carbono na hibridização sp3 ele tem um formato tetraédrico. Então você pode imaginar que esse é um modelo de bolinhas, né? Você imagina a molécula como um tetraedro. Então você imagina que todas as moléculas de carbono elas têm uma geometria espacial. Então quando você representa no papel um átomo de carbono, né, uma molécula que tem carbono fazendo 4 ligações, você representa assim. Por exemplo, eu vou representar uma molécula orgânica e ela tem um ligante R1, um ligante R2, um ligante R3 e um ligante R4. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a molécula de carbono, está fazendo 4 ligações. Quando eu represento desse jeito, eu desenhar um tracinho, quer dizer que esses dois ligantes estão no plano do papel, né, no plano da lousa. Quando eu represento uma ligação química assim, eu quero dizer que essa ligação está saindo para fora da lousa. E quando eu represento uma ligação química assim, eu estou querendo dizer que essa ligação química está para dentro do plano da lousa. É um jeito de eu representar o espaço no plano. É um jeito de eu representar as moléculas, as ligações de carbono. Né? E eu desenhando, eu venho aqui e desenho desse jeito, né? Isso dá a impressão que as 4 ligações estão no plano da folha, né? No plano da lousa. Né? Mas essa não. O carbono fazendo 4 ligações, ele tem uma geometria espacial. Né? Você pode imaginar que o átomo central está no centro do tetraedro, o átomo central está no centro do tetraedro e os ligantes estão nos vértices do tetraedro. Né? Então esse é um jeito de eu representar a geometria espacial do carbono. Bem, aqui a gente tem um jeito de representar as reações químicas. Daqui é só falando de algumas coisinhas que vocês já devem até ter visto no ensino médio, mas é importante relembrar. Por exemplo, eu vou dar quem tem carro com gás natural, né? Quem tem carro com gás natural, combustível metano, né? Então você imagina que o metano ele reage com o oxigênio para dar dióxido de carbono e água. Você sabe que o metano
e o oxigênio estão no estado gasoso. O dióxido de carbono está no estado gasoso. E a água é líquida, né, que está sendo formada nessa reação. Então, aqui é um jeito de eu representar os estados da matéria. É um jeito de eu representar quais que são os estados dos meus reagentes e produtos nessa reação. Né? Você imagina que os reagentes é o metano, o oxigênio, os produtos é o dióxido de carbono e a água. Né? Tem que colocar a equação química balanceada. Né? Lembra, depois eu vou ensinar para vocês como é que faz o balanceamento de equações químicas, né? Você imagina sempre que o número de mols que você tem nos reagentes tem que ser igual ao número de mols que você tem nos produtos. A carga líquida que você tem nos reagentes tem que ser igual à carga que você tem nos produtos. Por exemplo, você tem a reação que acontece entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Lá no final do curso, eu vou levar vocês no laboratório. Eles vão preparar uma solução de hidróxido de sódio para mim e vão preparar uma solução de ácido clorídrico. O que vocês acham que acontece quando o ácido clorídrico reage com hidróxido de sódio? Você vai formar cloreto de sódio. Mais água. Tem um problema de eu representar assim. Você imagina que o ácido clorídrico ele se dissocia completamente em água. Então, quando você prepara uma solução de ácido clorídrico para mim, você não tem ácido clorídrico. Todo ácido clorídrico ele vai estar nessa forma aqui, ele vai estar dissociado. Então, um jeito é eu representar aqui como aquoso. Aquoso, o hidróxido de sódio também se dissolve completamente em água. O cloreto de sódio também, ele se dissolve completamente em água. Tá? Então, você imagina que eu posso representar a equação iônica. Então, eu coloco H+, Cl-, mais sódio, mais OH-. Isso daqui vai estar completamente dissociada, não vai? O cloreto de sódio. Então, eu vou colocar aqui sódio, mais cloreto e água. Vocês podem perceber o quê? Quais cátions aqui estão se repetindo nos produtos e nos reagentes? O sódio e o cloreto. Então, eu posso representar essa equação na forma iônica. Eu posso representar essa equação na forma iônica também. Certo? Então, você tem a prata. Já ouviram falar do nitrato de prata? Você tem esse daqui, que é o nitrato de prata. Você imagina que a prata é um cátion que forma haletos insolúveis. Então, você pensa que o nitrato de prata ele pode reagir com o cloreto de sódio para formar o nitrato de sódio e o cloreto de prata. Você imagina que esses sais aqui são 100% solúveis. Quer dizer que se você te colocar nitrato de prata numa solução, ele vai se dissociar completamente, como prata e nitrato. O cloreto de sódio ele vai estar todo dissociado
como sódio e cloreto. E o nitrato de sódio ele vai estar totalmente dissociado como sódio e nitrato. Então eu posso tirar o nitrato e o sódio da minha reação e escrever que a prata mais o cloreto vai formar o cloreto de prata, que é um sólido. A gente vai fazer uma prática de ensino, que é a separação de misturas, né? Então a gente vai pegar uma solução de cloreto de sódio e vai fazer uma filtração simples. A filtração simples é com papel de filtro, né? Igual você com um café em casa. Aí a pergunta é, você consegue separar o cloreto de sódio da água? Você vai falar não, né? Por uma filtração simples, né? Como que eu vou tirar um cátion, um ânion que está dissolvido em solução? Tá, mas por que que você acha que o cloreto passou pelo filtro e está no outro frasco depois que você filtrou? Um jeito de você mostrar que o cloreto está presente na solução é você colocar o nitrato de prata. Imagina que também tem a parte da química que chama química qualitativa. Na química qualitativa, você não quer determinar quanto que você tem de cada cátion e de cada ânion. Você só quer identificar que cátion e que ânion você tem. O jeito de você identificar aletos é você colocar nitrato de prata. Porque os aletos sempre se precipitam com nitrato de prata para formar cloreto de prata. Certo? Eu fiz uma pergunta para vocês na primeira aula, lembra do quiz do Kahoot? Eu falei de alótropos. O que seria um alótropo? Quais seriam as formas alótropas da matéria? Ah, tá, do carbono. Que tem várias formas, dependendo do jeito que ele se encaixa. Exato. Você pode imaginar que, por exemplo, o carbono e o grafite só tem carbono, né? São duas maneiras que o carbono se apresenta na natureza. Então, por exemplo, aproveitar que eu tenho a lousa, você imagina que o carbono e o grafite só tem o grafite e o diamante só tem carbono. Se você for olhar para o grafite da tua lapiseira, você imagina o seguinte. Você imagina o seguinte, que os átomos de carbono, elas vão estar dispostos assim, né, como um anel benzênico. Você imagina que todos os carbonos que estão no grafite, eles vão estar dessa forma. Sabe, como um emaranhado de anel benzênicos fundidos. Então, você imagina que o diamante é uma das substâncias mais duras que tem na natureza e o grafite é uma das substâncias que tem menor dureza. Né? Uma prova de que o grafite tem pouca dureza é que ele se desfaz no papel, né? Você passa o grafite no papel, o grafite fica no papel. Tá? Por que o grafite tem essa propriedade de você passar ele no papel e ele ficar no papel? Ele tem uma dureza tão baixa, enquanto que o diamante é a substância que tem a maior dureza na natureza. Você imagina que no grafite, todos os carbonos eles estão em camadas distintas, que seriam essas camadas de vários anéis benzênicos fundidos. Não sei se vocês conseguem observar bem. É isso que está sendo mostrado aqui nesse slide. Né? Você imagina que cada átomo de carbono ele está numa folha. Você imagina que o grafite seria como se você fosse sobrepondo folhas de carbono. E cada uma dessas folhas de carbono é constituída de anéis benzênicos. Então você imagina que no grafite o carbono está disposto como várias folhas de anéis benzênicos. Por isso que uma folha desliza pela outra, por isso que o grafite tem uma dureza tão baixa. Agora, o que está sendo mostrado aqui é o diamante. Ele está mostrando que cada carbono ligado a cada carbono está na hibridização sp3. Então, se você for olhar para o diamante,
Lembra que eu falei de como representar as 4 ligações do carbono? Você imagina que aqui você vai ter um carbono, aqui você vai ter um carbono, aqui você vai ter um carbono. Em cada um desses carbonos vai acontecer a mesma coisa, mas 4 carbonos ligados a ele, né, que é a hibridização sp3. Então, no diamante, você vai ver que cada carbono está ligado a outro carbono, né, num emaranhado que vai formar o diamante. Enquanto que no grafite, o carbono está disposto como várias folhas. Então, o diamante é a substância mais dura, enquanto o grafite é uma das substâncias que tem a menor dureza. Grafite e diamante só tem carbono. A composição é a mesma. O que muda é como os átomos de carbono se ligam. Então, por exemplo, eu falei para vocês do fósforo. Você tem o fósforo vermelho e o fósforo branco. É fósforo. O que muda do fósforo vermelho para o fósforo branco? A maneira com que os átomos de fósforo estão ligados. O enxofre, ele tem várias formas alótropas. O que muda? A maneira como que cada átomo de enxofre está ligado um no outro. Certo? Então, lembrem da definição de alótropos. Não confundam os alótropos com os isótopos, tá? É totalmente diferente. Aqui a gente tem alguns exemplos de compostos iônicos. Vocês saberiam me dar nome para esses compostos iônicos que eu estou mostrando nesse slide? Como é que chama a fluorita? Qual que é o nome químico da fluorita? Fluoreto de cálcio, muito bem. Qual que é o nome químico para o ouro pigmento? Qual que é o nome do ouro pigmento? O ouro pigmento ele está sendo representado, deixa eu apagar aqui. Qual que é o nome químico dessa espécie? Quem sabe me dizer? Sulfeto de arsênio. Quase acertou. E o nome desse daqui, da hematita? Óxido de ferro? Ou óxido ferroso? Quase acertou. Depois eu vou mostrar para vocês agora a tabela periódica que mostra que tipo de cátions que cada elemento pode formar. Eu acho que eu já falei exaustivamente lá dos metais alcalinos terrosos, que podem formar cátions monovalentes e divalentes. Você imagina que os metais de transição, eles podem ter mais de um estado de oxidação, né? O ferro, por exemplo, ele pode estar presente na natureza como o ferro 2 ou como o ferro 3. No passado, o livro didático falava que, por exemplo, esse daqui era ferroso e esse daqui era férrico. Só que hoje a nomenclatura que eu penso que é ensinada pela IUPAC é você falar que esse daqui é ferro 2 e você falar que esse daqui é ferro 3. Então, como o ferro tem 2 estados de oxidação, no caso da hematita, eu ia falar que esse daqui é o óxido de ferro 3. Mais um, a gipsita. Qual que é o nome da gipsita? Sulfato de cálcio hidratado. Lembra que no quiz do Kahoot lá que eu peguei uma questão que foi da Olimpíada Norte-Americana, tinha uma substância assim também, né? Não sei se vocês viram no ensino médio, quando tem o pontinho, quer dizer que a substância leva na esfera de hidratação dele 2 águas. O sulfato de cobre, por exemplo. Você não consegue comprar sulfato de cobre sem ser esse sulfato aqui, ó. Você pega um frasco de sulfato de cobre e vai estar escrito exatamente isso daqui, sulfato de cobre, ponto,
5H2O. O que quer dizer isso? Que cada molécula de sulfato de cobre leva 5 águas na esfera de hidratação dela. Né? Então, é sulfato de cobre pentaidratado. Bem, mas eu ainda não ensinei a calcita é o quê? Perfeito. Só que eu não ensinei nada para vocês ainda de nomenclatura. Hein? Então, vocês já devem ter um conhecimento prévio um pouquinho das nomenclaturas, né? Bem, então, mais uma vez, você imagina que um elemento químico, quando ele perde elétrons, ele forma um cátion. Quando ele ganha elétrons, ele forma um ânion. Então, quando um elemento químico perde elétrons, você vai chamar ele pelo nome. Então, por exemplo, o sódio perdeu um elétron. Você vai chamar ele de sódio. O potássio perdeu um elétron. Você vai chamar ele de potássio. O cálcio perdeu 2 elétrons. Você vai chamar ele de cálcio. Quando um elemento químico ganha elétrons e forma um ânion, você vai chamar ele de eto. Então, por exemplo, o cloro ganhou um elétron. Você vai chamar de cloreto. O enxofre ganhou 2 elétrons. Como é que você vai chamar? Sulfeto. Então, essa é a primeira parte das nomenclaturas. Deixa eu ver uma coisa. Como é que esse daqui chama mesmo? E como é que chama esse daqui? Como é que eu vou saber? Mas aqui tem um cloro só, aqui tem 2 cloros só. Como é que eu vou saber que tem 2 cloros? Como é que eu vou saber que a fórmula química do cloreto de cálcio é essa daqui? Uma das habilidades que vocês têm que desenvolver nessa disciplina é essa. Eu falar o nome do sal, você escrever a fórmula química, eu te dar a fórmula química e você me dá o nome do sal. Você tem que saber fazer os dois. Tá? Os últimos anos só o último ano não fui eu que fiz a prova do mestrado de Química, né? Porque eu tinha um aluno meu que ia fazer a prova. Aí eu não achei legal fazer a prova tendo um aluno meu fazendo. Mas eu sempre dou no exame de seleção do mestrado 2 questões assim. Primeira questão eu dou a fórmula química, você tem que me dizer o nome. Na segunda questão eu te dou o nome, você tem que me dar a fórmula química. Eu vou falar que pouca gente acerta. E são as mesmas questões que eu dou na prova para vocês. Tá? Não que a minha prova seja difícil. Então tá, como é que você sabe que o cloreto de cálcio tem 2 cloros? É só saber quantas ligação o cálcio quer. Ao falar do pessoal que está em casa, né? Que basta eu saber o estado de oxidação dos cátions. Né? Então, pela milésima vez, metais alcalinos faz cátion monovalente. Então, o cloreto de sódio, ó, cloreto de sódio, se eu dissociar, vai ter o sódio e o cloreto, uma carga positiva e uma carga negativa. Metais alcalinos terrosos, família 2A, formam sempre cátions divalentes. Então, se é um sal que tem o metal alcalino terroso, igual ao cálcio, ó, o cálcio eu sei que a carga dele é mais 2, então eu preciso de 2 cloretos para balancear essa carga. Eu venho aqui para a tabela periódica, eu tenho os metais de transição. Metais de transição têm mais de um estado de oxidação. Tem alguns, que nem, por exemplo, família 7B. O manganês tem 7 elétrons na camada mais externa dele. Você clica em cima dele lá na tabela periódica, ele vai falar que o manganês tem 4 estados de oxidação. Mais 2, mais 4 e mais 7.
Você imagina que o único cátion que ele vai formar é o manganês mais 2. Porque o manganês mais 4 é um óxido, e o manganês mais 7 é um oxiânion. Você imagina que na família 2B dos metais, os elementos químicos formam sempre cátions divalentes, né? Então, se você chegar na família 2B, você imagina que o cádmio sempre vai formar cátions divalentes e o zinco também sempre vai formar cátions divalentes. Então, se eu falar, escreva para mim a fórmula do cloreto de cádmio, você vai vir e vai escrever para mim, né? Porque o cádmio sempre é cátions divalentes. Se eu falar, escreva para mim a fórmula do cloreto de zinco, e se for o mercúrio? O mercúrio ele vai formar cátions monovalentes e cátions divalentes. O mercúrio ele está presente como esse cátion aqui, que é um cátion divalente, e como esse cátion aqui. O único metal que faz ligação metal-metal com ele mesmo é o mercúrio. Então, o jeito de eu representar o mercúrio... Então, você imagina que são 2 átomos de mercúrio, cada um com uma carga mais 1. Então, o jeito de eu representar esse cátion aqui é assim. Então, aqui você tem mercúrio 1, mercúrio 2. Então, se eu falar para você, escreva para mim a fórmula química do cloreto de mercúrio. Se eu falar, escreva a fórmula química do cloreto de mercúrio, você não vai saber se você vai escrever isso daqui ou se tu vai escrever isso daqui para mim. Então, você tem que falar cloreto de mercúrio 2, cloreto de mercúrio 1. O ferro, olha aqui. O ferro ele está presente como ferro 2 e como ferro 3. Então, se eu falar, escreva para mim, se eu falar cloreto de ferro, você não vai saber se eu estou falando desse daqui ou se eu estou falando desse daqui. Então, eu tenho que falar cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3. Lá na prova do mestrado, às vezes eu escrevo isso daqui e dá o nome. O cara vem cloreto de ferro. Tá errado. Se você não falar que é cloreto de ferro 3, eu não sei qual deles que é. Tem que falar cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3. Aqui está falando que o cromo forma cátions divalentes e trivalentes. O cromo 2 ele é extremamente estável em meio aquoso, então você nunca vai ver cromo 2 em meio aquoso, né? Então, o cromo, você pode imaginar que ele vai estar sempre na forma de cromo 3 e na forma de cromo 7. E de cromo 6, perdão. Olha para o cromo. Onde que ele está? Família 6B. Isso quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada mais externa dele. Se ele perdeu os 6 elétrons dele, ele vira o cromo 6, né? Então você imagina que, como cátion só existe o cromo 3, e o cromo 6 é os oxiânions, né? Aí o oxiânion é outra coisa. A nomenclatura é outra. Então, o cloreto de cromo, você já sabe que é quando ele está na forma de oxiânions, ele pode ser o cromato, ou ele pode ser o dicromato. Mas aí é oxiânion. Tá bom? Calma que a gente ainda vai ver a nomenclatura dos oxiânions.
Aí você fala, professor, eu tenho que então decorar tudo isso daqui, né? Não, não é nem questão de decorar, né? Lembra, metais alcalinos, cátions monovalentes, alcalinos terrosos, cátions divalentes. Nos metais de transição, você pode imaginar que você tem o manganês mais 2, ferro 2 e ferro 3. Zinco e cádmio sempre vão formar cátions divalentes, a prata forma sempre cátion monovalente, e o mercúrio pode fazer cátions divalentes e monovalentes. Ambas as espécies são estável em meio aquoso. Cromo pode fazer cromo 2 e cromo 3, só que o cromo 2 não é estável em meio aquoso. Você nunca vai conseguir achar cromo 2 em meio aquoso. O cobalto pode fazer o cobalto 2 e o cobalto 3, só que o cobalto 3 não é estável em meio aquoso. Você nunca vai ver cobalto 3 em meio aquoso. Lembra da primeira aula que eu falei do teste de Scott, né? Um sal de cobalto, ele é rosa. Se você dissolve o nitrato de cobalto em água, né? Eu falo, ó, que sal você tem que dissolver para fazer o teste de Scott? É o nitrato de cobalto. Você sempre escreve o nome do cátion primeiro, depois você escreve o ânion, né? Então, é o nitrato de cobalto. Professor, não seria nitrato de cobalto 2, né? Porque você está me mostrando ali que tem dois estados, 2 e 3, né? Você imagina que o 3 não é estável. Então, você pode escrever nitrato de cobalto. Esse nitrato de cobalto, que ele tem uma coloração rosa na água, e quando ele se liga com substâncias que têm nitrogênio, como a cocaína ou a lidocaína, ele fica azul. Então, esse é o teste de Scott. A polícia tem uma solução de nitrato de cobalto. Se eles apreendem alguma substância que eles acham que pode ser uma droga ilícita, eles misturam com o nitrato de cobalto. Se dá uma coloração azul, ele já tem artifício para efetuar a prisão por porte de substâncias ilícitas. Né? Detalhe, né? O leite, a proteína tem muita ligação ao nitrogênio. Então, qualquer proteína vai se ligar com cobalto e dar uma coloração azul. Então, o leite em pó, por exemplo, dá positivo para o teste de Scott. Né? Muitos fármacos vão dar positivo para o teste de Scott, né? Que já são substâncias legais. Tá? Mas é só uma historinha também para contar para vocês. Enfim, aí eu estava falando dos ânions, aquela velha história. Quando você completa os octetos, quando você completa 8 elétrons na camada mais externa, você tem a configuração eletrônica mais estável. Então, você pode imaginar que na família 7A, todos os elementos químicos vão formar ânions monovalentes. Eles não têm 7 elétrons na camada mais externa. Se eles ganharem um elétron, eles completam os 8. É mais fácil ele ganhar um elétron do que perder 7. Então, aqui, todos formam ânions divalentes. E aqui, todos eles formam, na família 6A, eles formam ânions divalentes. Né? Eles ganham 2 elétrons, completam os octetos. Você pode imaginar que o único importante aqui é o sulfeto. Né? O sulfeto que forma o ouro dos tolos, né? Com ferro. Então, você vai imaginar que dos ânions, o único ânion que é importante, você está aqui na família 7A. O único ânion que, então, na família 7A, todos são importantes, todos os aletos, eles vão formar ânions monovalentes. E na família 6A, o único ânion importante é o sulfeto. Está sendo mostrado ali o fosfeto e o nitreto, né? Mas você pode imaginar que esses ânions eles não são estáveis em meio aquoso. Eu posso até comprar nitreto de sódio. Eu posso até comprar nitreto de sódio. Mas assim que isso daqui misturar com água, ele já se decompõe. Agora, se eu faço uma solução de sulfeto de sódio, o sulfeto fica. Ele é estável em água, assim como os aletos. Você vê ali também na tabela, isso daqui. Você imagina que você nunca vai ver esse ânion em solução aquosa. O oxigênio está sempre combinado para formar óxido ou oxiânion.
né? Então você vai ver, o oxigênio é sempre um ânion divalente, né? -2, mas você nunca vai ver esse ânion na vida. O oxigênio ele está presente nos óxidos, né? Por exemplo, no óxido de ferro, ou nos oxiânions, como o permanganato, por exemplo. Então você imagina que o oxigênio é sempre O-2, mas ele nunca está livre, ele está sempre combinado na forma de óxido ou de oxiânion. E também existem os oxicátions. Lembra do vanádio? O principal exemplo de oxiânion é o vanádio. Imagina que o vanádio ele forma o oxiânion. Você tem o oxicátion e você tem o oxiânion. Os principais oxiânions conhecidos são os oxiânions de vanádio. Tá? O titânio também. Lembra que eu falei para vocês que vocês nunca vão ver um cátion assim? Desculpa, né? O M quer dizer um metal. Você nunca vai ver isso daqui. Um oxiânion, um ânion que perdeu mais de 3 elétrons. O que você vai ver, por exemplo, o titânio. O titânio está onde? Família 4B. Se ele está na família 4B, ele tem quantos elétrons na camada mais externa dele? 4. Então você imagina que é muito difícil ele perder os 4 elétrons e virar titânio mais 4. Ele vai ficar muito pequeno. Então, na verdade, o que você acha na natureza é um oxiânion de titânio. Você pode até comprar comercialmente o tetacloreto, o cloreto de titânio. Você pode até comprar esse sal aqui. Mas você imagina que assim que você dissolver ele em água, ele vai virar, o titânio vai virar essa espécie aqui. Se tiver um pouquinho de umidade, você já estraga esse sal, porque o titânio vai virar um oxicátio. Tá bom? Então agora vocês já sabem quais são os principais cátions e os principais ânions. Vocês já sabem quais são os principais cátions e os principais ânions. Então, se eu falo cloreto de alumínio, você sabe que o alumínio está onde? Está na família 3A. Então, ele forma sempre cátions trivalentes. Então, eu não vou falar tricloreto de alumínio. Quando eu vou dar o nome aqui, eu não vou falar tricloreto de alumínio. Eu sei que o alumínio tem carga mais 3, eu vou precisar de 3 cloretos para balancear a carga positiva. Então, falar cloreto de alumínio, eu já sei que é a LCl3. Né? Então, você já sabe quais são os principais cátions e ânions. Toda vez que você tem um elemento químico, um ânion, e é só o elemento químico, ele não está ligado ao oxigênio, você sempre vai dar o nome eto. Ó, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Sulfeto. Certo? Agora, quando ele está ligado com o oxigênio, que nome que a gente vai dar? Agora é o oxiânion. Quando não tem carga, aí é um óxido, né? Então, ó, não confundam o oxiânion com óxido. Então, eu tenho o óxido de ferro. Tenho o óxido de ferro 3. Eu tenho a bauxita, que é o óxido de alumínio. Você imagina que não tem carga, então é um óxido. Agora, quando tem carga, pode ser um oxiânion. Se tem carga negativa, é um oxiânion. Tem carga positiva, é um oxicátio. Aqui eu dei exemplo, né? Aqui eu dei os exemplos de alguns oxicátios. E o que é um oxiânion? É quando você tem um elemento químico ligado com um oxigênio e uma carga. Né? Então, eu já falei para vocês de alguns oxiânions. Eu falei do cromo e do manganês, né? Eu falei que o cromo, ele pode ser o cromato,
E o manganês pode ser o permanganato. Então, você imagina que os oxiânions, eles ganham o prefixo ato. É muito fácil. Quando é só o elemento com carga negativa, é eto. Quando é oxiânion, ato. Existem poucos oxiânions. Então, eu vou apresentar cada um dos oxiânions para vocês. Vocês imaginem que na família dos metais de transição, os únicos oxiânions importantes. Então, você pensa aqui na família B. Você está aqui na família B. Os únicos oxiânions importantes dos metais de transição, eu já falei, é o cromato, o dicromato e o permanganato. Então, dos metais de transição, você só tem 3 oxiânions: cromato, dicromato e permanganato. Na família A, os principais estão ali no segundo período, entre a família 4A e 7A. Então, vamos apresentar cada um para vocês. Quem que é o primeiro elemento da família 4A? É o carbono. Ele forma um oxiânion, que é o carbonato. Carbono, carbonato. Então, agora há pouco a gente falou carbonato de cálcio, né? Carbonato de bário. A gente estava falando dos metais alcalinos, né? O carbonato de lítio. Então, eu sei que o carbonato tem carga -2. Isso daqui é o carbonato de lítio, certo? Na sequência, a gente tem a família 5A. Quem que são os elementos da família 5A? Perfeito, nitrogênio e fósforo. Ambos formam oxiânions. Quais são os oxiânions formados com o nitrogênio? Nitrato. Eu falei, não tem como você errar, né? É átomo, né? Todos os oxiânions são átomos. Você tem o nitrato de prata. Aquela explosão em Beirute, né? Lembra que viralizou o pessoal filmando, né? O armazém pegando fogo. Aí veio aquela onda de choque e o pessoal, quem estava filmando saiu voando para trás. Onda de choque da explosão. Qual que é o fertilizante? Eu também falei, né, no começo do curso, né? Falei no começo do curso da amônia, né, que o processo de produção industrial da amônia é que permitiu que a gente pudesse alimentar tantas pessoas hoje, né? Hoje ainda tem gente morrendo de fome, mas tem muito mais gente morrendo de obesidade do que de fome, né? O problema da nossa sociedade... Hoje, a nossa sociedade tem muito mais problema com obesidade que com desnutrição. Tá? Então, assim, alimento tem mais do que o suficiente. Então, nossa população cresceu, tem mais alimento do que a gente precisa. Tudo isso daí por quê? Por que que a gente consegue alimentar tanta gente? Por causa do processo de produção industrial de fertilizantes. Diga-se de passagem que feito por um engenheiro. Né? O engenheiro ele é o profissional que faz grandes coisas. Né? Tudo que o engenheiro faz é para mudar a história da humanidade. O fertilizante é o nitrato de amônio.
Você imagina que quando o oxiânion perde um oxigênio, aí ele vai levar o nome ito. Você pensa que quando o nitrato perde um oxigênio, você imagina que ele é reduzido, ele vira o nitrito. Por exemplo, os sais de cura, os sais que o pessoal coloca em embutidos, é o nitrito de sódio. É o nitrito de sódio. Você imagina que o nitrito, muitas bactérias e fungos que podem até ser letais para o ser humano, eles não se desenvolvem na presença de nitrito. Então, os sais de cura, eles são nitritos. Você imagina que lá no passado não tinha geladeira, então você imagina como que o pessoal estocava carne, né? Imagina que as carnes de sol, os charques, tudo que a gente tem é da tradição lá no passado, quando não existia geladeira, né? Então lembra, nitrato, perdeu um oxigênio, nitrito. A gente vem no fósforo. Qual que é o principal oxiânion de fósforo? A gente tem o fósforo. Vou dar uma dica para vocês, está em todo refrigerante à base de cola. Oxiânion de enxofre. Tá em todo refrigerante que tem cola, alguma coisa, porque ele tem fosfato na composição. Eu vi fosfato? Perfeito, fosfato. Então eu tenho fosfato de sódio. Qual que seria a fórmula do fosfato de cálcio? Hum? Qual que seria a fórmula do fosfato de cálcio? Você sempre pensa o seguinte, né? Opa, não tenho 3 menos aqui. Você imagina que eu tenho fosfato e eu tenho o cálcio. Se fosse um professor de matemática, né? Ele falou, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho mais 2. Então aqui eu multiplico por 2 e aqui eu multiplico por 3. Eu tenho carga mais 6 e menos 6, né? Então eu posso fazer assim, ó. Ó, fosfato de cálcio. Na família 5A, o que que eu tenho além do nitrogênio? Na família 5A, o que que eu tenho além do nitrogênio, do fósforo? Eu tenho o arsênio e tenho o antimônio. Quais que vocês acham que são os principais oxiânions de arsênio? O arsênio é um semimetal. Quais são os principais oxiânions de arsênio? Olha, eu não falei para vocês. Isso daqui eu chamo de grupo ou família porque os elementos têm propriedades similares. Se o fosfato é isso daqui, será que o arseniato é exatamente isso daqui? Mesma coisa que o fosfato, só que no lugar do fósforo, arsênio. Então esse daqui é o arseniato. Se eu perder um oxigênio, como é que ele vai chamar? Arsenito? Exato, arsenito. Então você tem arsenato, arsenito.
Qual que é a fórmula molecular do arsenato de chumbo? Hã? Então você representa arsenato de chumbo, certo? O antimônio está aqui. Você imagina que eles estão na mesma família. Então você imagina que o antimoniato e o antimonito são a mesma coisa, né? Então você tem o antimoniato. Ó, lembra, o fosfato é esse daqui, ó. Arsênio e antimônio estão na mesma família. Então você tem o antimoniato e você tem o antimonito. Lembra? Ato e ito. Certo? Tá, a gente está subindo. Eu acabei de falar para vocês dos oxiânions. Acabei de falar para vocês dos oxiânions da família 5A. E na família 6A, quem que a gente tem? A gente tem o oxigênio, enxofre, né? Selênio. Enfim, mais importante é esse cara aqui. O resto não tem muita importância. Eu estou falando que o oxiano é a combinação de um elemento químico com oxigênio. Então, obviamente, o oxigênio não pode entrar na conta, né? Então, só me sobra o enxofre. Qual que é o principal oxiânion de enxofre? Sulfato. Sulfato. Tem aquele caso do teste do contraste, sabe? Você imagina que a radiografia não vai pegar as vísceras, né? Então tem aquele exame de contraste que tem que ver o estômago, as vísceras, né? O intestino. Tem que ver o intestino. A pessoa ingere sulfato de bário. Sulfato de bário que fica ali no intestino, ele vai aparecer na radiografia. Né? Então você tem o sulfato. Você tem, por exemplo, para o teste de contraste, o sulfato de bário. Vai lá naquela tabela periódica online e clique em cima do enxofre para ver a história do enxofre. Fala que os antigos romanos, né, eles já mineravam enxofre. Tem alguns lugares do mundo, né, como naquelas montanhas da Itália, que você encontra o enxofre elementar. Você acha pedras de enxofre, né? Então os antigos romanos, eles ferviam o vinho com pedras de enxofre e observavam que esse vinho durava muito. Então você imagina que os antigos romanos, quando eles ferviam pedras de enxofre no vinho, eles acabavam gerando essa espécie aqui, que a gente usa até hoje como conservante em alimentos e bebidas. Depois, quando você for comprar um Red Bull, um energético, um refrigerante, ou até mesmo um vinho, você vê se tem na bula a concentração dessa espécie aqui. Como é que essa espécie aqui chama? Sulfito. Né? Quando eu morava no Oeste, muita gente produzia vinho, aí eles compravam sulfito de sódio. Eles compravam sulfito de sódio para colocar no vinho, para preservar o vinho. Então, já foi a família 6A, faltou a família 7A. Então, na família 7A, você tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, na família 7A.
Você imagina que o flúor, a única forma que o flúor existe é na forma de fluoreto. No livro didático, até dou alguns exemplos, falam que o flúor, se você tiver o elemento flúor, ele forma esse gás aqui. Isso daqui tipo, é uma predição. Você imagina que o flúor ele é extremamente reativo. Então, se alguém conseguir gerar o flúor, e ele vai entrar em contato com o oxigênio, com o nitrogênio da atmosfera e vai explodir. Tá? Então, se alguém gerar o flúor, o gás flúor, na atmosfera, ele vai explodir imediatamente depois de ser gerado e vai virar fluoreto. Tentaram fazer experimentos, falaram, já que ele reage com a atmosfera, com o nitrogênio e com o oxigênio, vamos evacuar o ambiente e vamos colocar xenônio, que é um gás nobre, né? O xenônio é um gás nobre, tem 8 elétrons na camada mais externa, então ele não reage com nada. Aí tentaram gerar o gás flúor na presença de numa atmosfera de xenônio. Aí descobriram que os gases nobres reagem. Na verdade, reagem só com flúor. Aí, para surpresa de todos, a temperatura ambiente, o flúor reagia com o xenônio para formar essas duas espécies, também de maneira explosiva. Né? Então, você imagina que o flúor sempre vai estar na forma de fluoreto. É impossível ele formar oxiânio ou qualquer outra espécie. Flúor é sempre fluoreto. Tá? Quem que pode formar oxiânio? Só os parentes dele. Cloro, bromo e iodo. Quem for da engenharia química vai fazer uma prática comigo de laboratório no quarto semestre, quando tiver química analítica, e você vai determinar a concentração de vitamina C, né, em suco de fruta e naquele Cebion, naquele suplemento alimentar. Para fazer essa prática, você vai usar esse sal aqui. Como é que chama esse sal? Não, eto é iodeto de potássio, esse daqui. Como é que chama esse daqui? Iodato de potássio. Tem uma outra prática de ensino, não é sempre que eu faço, porque eu tenho que pegar, agora lá na entrada lá do bloco R, tem aqui, deixa aqui suas pilhas usadas, né? Eu tenho que ir lá pegar aquelas pilhas, pegar um tesourão, cortar elas e tirar o recheio das pilhas para fazer essa prática. Você vai dizer para mim quanto que tem de manganês nas pilhas. O manganês mais 2, ele é incolor. O permanganato é roxo. Então você tem aqui o manganês mais 2. Eu vou fazer o manganês mais 2 virar manganês mais 7, que é roxo. Pela intensidade da cor roxa, você vai me dizer quanto de manganês que tem na pilha. Para você fazer o manganês 2 virar manganês 7, você vai usar esse sal aqui. Como é que chama esse sal? Periodato. Então, ó, ganhou um oxigênio, né? Então vai ser periodato de potássio. Então, você imagina o seguinte, né? No caso do... Então, você imagina aqui um halogênio com 3 oxigênios, um halogênio com 3 oxigênios, né? Ele é o átomo.
Se é que virtualmente, na verdade, esse tipo de espécie aqui, ó, então, lembra daquela nomenclatura que eu falei, nitrato, nitrito, né? Você tem aqui, ó, o nitrato, perdeu um oxigênio, nitrito. Então, se você for imaginar aqui do iodato, né? O, o ClO3-, então você podia pensar assim, ó, clorato, clorito, né? Só que essa espécie aqui não existe. Essa espécie aqui não existe, né? Então, o que existe? Quando perde mais um oxigênio. Lembra que eu falei do alvejante? Os alvejantes à base de cloro? Os alvejantes à base de cloro são isso daqui. Então, você imagina que eu perdi, ó, ato, ito, eu perdi mais um. Embora esses daqui não, essa espécie aqui não existe, né? Essas espécies aqui não existem, né? Então essa daqui não existe, né? Mas ato, ito, pô, perdi mais um. Como que essa daqui chama? Hipoclorito. Você imagina que só existe hipoclorito, né? Só hipoclorito, só existe essa espécie aqui com cloro. Essas daqui não existem, tá? Essas daqui, ó, não existe. Essa daqui não existe. Essa daqui não existe. Então lembra, iodato, periodato, hipoclorito. E também existe essa daqui. Perclorato. Certo? Então lembrem, periodato, iodato. Perclorato, hipoclorito. Acabei de apresentar para vocês todos os oxiânions que tem. Então agora você sabe dar a nomenclatura de qualquer sal para mim. Basta fazer alguns testes. Como é que chama esse daqui? Hipoclorito de cálcio. Como é que chama esse daqui? Nitrato de chumbo. Como é que chama esse daqui? É, arsenato tem arseniato de cálcio ou arsenato de cálcio, tá? Correto. Como que chama esse daqui? Como é que chama esse daqui? Sulfato de sódio. Como é que chama esse daqui?
Cromato de prata. Como é que chama esse daqui? Ô, professor, o pessoal de Sim. casa está respondendo porque a qualidade da imagem está meio baixa, daí fica meio borrado. Parece que Ah, estou com problema disso. entendi. Eu vou fazer maior, então. O pessoal de casa falou que tá difícil de ver nesse tamanho, né? Faça um giz branco, professor, ajuda. Não é por causa do tamanho, professor, é a qualidade da imagem, ela fica Ah, entendi. variando. A qualidade da imagem não tá boa, né? Acho que com giz branco realmente fica melhor, né? Ah. Então lembra, né? Esse daqui é o cromato de prata. Lembra, né, que ele tem carga -2, eu vou precisar de 2 pratas, né? Cromato de prata, permanganato de potássio, o sais de cura, como que é o nome desse daqui mesmo? Nitrito de sódio. Lembra do conservante, né? Do sulfito de sódio. Ele é um conservante. Os antigos romanos descobriram o sulfito de sódio, o poder dele para preservar os alimentos. Você imagina que o esqueleto humano ele é feito basicamente de cálcio, né? Você imagina que na construção civil também se usa o fosfato de cálcio, né? Como que eu escrevo mesmo a forma do fosfato de cálcio? Ó, lembra que o cálcio é 2+, e lembra-se que o fosfato é 3-, né? Então você pode imaginar, ó, você vai colocar trocado. Então, se eu for escrever a estrutura do fosfato de cálcio, eu vou escrever cálcio, o fosfato aqui, né? Aqui vai ser 3 e aqui vai ser 2. Essa é a forma do fosfato de cálcio. Não esqueçam que os elementos químicos têm mais de um estado de oxidação. Você precisa dizer qual que é o estado de oxidação do metal. É o que eu falei, lá no passado o pessoal colocava, por exemplo, férrico e oso, né? Então você tem aqui o cloreto de ferro 3. Lá no passado o pessoal falava cloreto férrico, né? Você pode encontrar isso na literatura, cloreto férrico, mas o mais recomendado é que você coloque o 3. Tem aqui cloreto de ferro 2. Você também pode encontrar isso na literatura como cloreto ferroso. O exemplo dos sulfatos. Como que eu escrevo a estrutura do sulfato de ferro 3? Ou sulfato ferroso, sulfato férrico. Lembra que você vai ter ferro 3 e você vai ter sulfato, né? Então, eu vou escrever a estrutura do sulfato de ferro 3. Ou sulfato férrico. Aí escrever a estrutura do sulfato ferroso já é mais fácil, né? Você imagina que é +2 menos 2. Então, aqui é o sulfato de ferro 3, ou sulfato ferroso. Desculpa, sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. E aqui é o sulfato ferroso. O pessoal usa muito sulfato ferroso, sulfato de ferro 2,
como comprimido para anemia, né? Fala que anemia é falta de ferro 2. Lembra lá da família 2B da tabela periódica? Que tipos de cátion, que tipos de cátions o zinco forma? Escreva para mim a estrutura do sulfato, do fosfato de zinco. Lembra? O zinco está lá na 2B. Ele forma sempre cátions divalentes. Tá? O zinco forma cátions divalentes. Então, se eu for escrever a estrutura do fosfato de zinco, eu tenho que ter em mente que aqui é -3 e aqui é +2. Então, aqui eu tenho o fosfato de zinco. Como que eu escrevo a estrutura do sulfato de alumínio? O pessoal usa muito no tratamento da água, o sulfato de alumínio. Né? Você joga sulfato de alumínio na água no processo de tratamento da água. Qual que é a estrutura do sulfato de alumínio? O alumínio está onde? Família 3A. Então forma cátions trivalentes. O sulfato é um oxiânion com carga -2. Então, se eu for escrever a estrutura do sulfato de alumínio, eu vou escrever certo? Então, aqui a gente tem um resuminho da tabela periódica, para você lembrar dos cátions e dos ânions. Aqui a nomenclatura, mais uma vez, aqui está no slide para você lembrar. Né? Quando o elemento químico perde elétrons, forma cátion, você só chama ele pelo nome do metal. Quando ele ganha elétrons, né, e ele não está ligado ao oxigênio, você coloca o eto. Né? Então, cloreto. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui o slide ele chama atenção disso, né? Você tem que lembrar sempre que cátion um elemento forma. Então você tem o sódio, sempre cátion monovalente. Você tem o bário, sempre cátions divalentes. E o alumínio que forma sempre cátions trivalentes. O cobre ele forma cátions monovalentes e divalentes, mas também os monovalentes não são muito estáveis. Né? Então, por exemplo, eu falo para vocês, prepara para mim uma solução de sulfato de cobre pentaidratado. Você vai falar, professor, não deveria falar sulfato de cobre 2? É que é tão instável o estado de oxidação +1 do cobre, né? Que você sempre assume que os sais vão ser de cobre 2. Né? Então, sulfato de cobre. Né? O único estado de oxidação importante é o +2 do cobre. Então, o sulfato de cobre, lembra que quando você vê a bolinha aqui e a água, quer dizer que cada átomo leva água na esfera de hidratação. No caso do sulfato de cobre, é o sulfato de cobre pentaidratado. Aqui, um desenho para você lembrar dos principais ânions. Ele colocou até o hidrogênio ali como hidreto, né? Você imagina que, de fato, existe hidreto de sódio, hidreto de potássio, só que eles são explosivos, né? Se você jogar ali na água, ele explode. Da mesma maneira que o sódio e o lítio metálico. Aqui ele deu vários exemplos, né? Ele colocou nitreto, fosfeto, mas você imagina que nitreto, fosfeto não é estável em meio aquoso. Você pode até, eu falei, eu posso comprar um sal que chama nitreto de sódio.
Mas assim que eu dissolvo em água, ele já vira outra coisa. Aqui a gente tem uma tabelinha. Depois vocês têm que entrar no... Quem está aqui na sala de aula não consegue ver nada nesse slide do PowerPoint, né? E quem está em casa vai ter que dar muito zoom para ver. É uma tabelinha que resume os principais tipos de cátions de ânions e oxiânions. Né? Então, ele separou da mesma forma que eu separei no quadro. Né? Então, ele colocou aqui oxiânions do grupo 5A. Aí ele colocou o nitrato, o nitrito e o fosfato. Ele colocou oxiânions do grupo 6. Ele colocou o sulfato e o sulfito. Ele falou que os ânions importantes, né? Eu falei de todos esses elementos, né? Você tem a amônia, né? Você imagina que a amônia, ela pode ganhar um hidrogênio, né? Ela pode atuar como base e receber um hidrogênio. Calma que a gente vai ver a química ácido-base mais para frente. Sim. Não, NH3. A amônia pode reagir com ácido e formar o amônio. Você imagina que isso daqui é uma reação ácido-base, né? A amônia é a base e o H+ é a amônia. É a base e o H+ é o ácido. Né? Eu não falei que no caso do fertilizante, o que se usa é o nitrato de amônio. Você coloca amônia com ácido nítrico. O resultado dessa reação é o nitrato de amônio. Né? Então lembra que esse daqui é o amônio, tá? Nesse slide também ele dá alguns exemplos de oxiânions. Ele dá alguns exemplos de oxiânions de metais de transição. Ele deu os 3 exemplos que eu dei. Lembra do cromato, do dicromato e do permanganato. E da família 7A, ele deu o exemplo, né, do perclorato e do hipoclorito. Então lembrem, periodato, né? Você lembra que só na família 7A que você vai ter o P e o I, né? O combustível de foguetes, né, tem o perclorato. Você tem o perclorato, você tem o periodato, você tem o iodato e você tem o hipoclorito. Tá? Não se esqueça. Oxiânios da família 7A. Então aqui ele deu o exemplo, né? Aqui ele deu o mesmo exemplo que a gente já tinha mostrado, né? Então você tenha sempre a ideia que o sal, né? Ele vai ser neutro. Então você vai escrever cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3, né? É que eu falei, por que eu não falo, por que fala cloreto de ferro 2, eu sei que é essa fórmula. Eu sei que eu vou precisar de 2 cloretos para balancear essa carga mais 2 do ferro. Cloreto de ferro 3. Eu sei que eu vou precisar de 3 cloretos para balancear a carga mais 3 do ferro. Aqui o mesmo exemplo que eu tinha dado para vocês, né? O sulfeto de sódio. O mesmo exemplo que eu tinha dado anteriormente para vocês. Às vezes o pessoal se perde, né? Por exemplo, é muito difícil você errar para o cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3. Agora, quando a carga do
dos cátions e dos ânions é um pouquinho diferente, às vezes o pessoal se perde. Então, lembra que não tem erro. Você tem o sulfeto de sódio. Então, lembra que o sódio é mais 1, sulfeto é menos 2. Então, você vai escrever, vai colocar a carga trocada, né? Então, você não precisa colocar 1 aqui, tá? Então, você tem o sulfeto de sódio. Lembra, a gente acabou de fazer para o sulfato de alumínio. Ah, sulfato de alumínio. Ó, alumínio mais 3, sulfato menos 2. Então, vem para cá, vem para cá. Então, você tem o sulfato de alumínio. Certo? Não tem erro. Quando eu falar para vocês o nome, não tem como você errar a fórmula molecular. Se você tiver alguma dúvida, você usa esse esqueminha aqui. Estão vendo? Ah, e aqui então eu tinha, antes da gente acabar a aula, eu tinha preparado um quiz do Kahoot, mas não vai dar tempo de fazer. Então na aula que vem vocês já se preparam, deixa o celular carregado, traz o celular para a aula, né? Não adianta trazer se estiver descarregado. Então já lembrem, próxima aula traz o celular carregado, que a gente vai fazer um quiz do Kahoot na aula que vem. Então agora, antes de terminar a aula, a gente só vai fazer umas perguntinhas. Eu quero ver se vocês lembram o nome. Melhor dizendo, eu estou dando o nome. Qual que é o nome desse sal? Qual que é a fórmula química desse sal? Brometo de sódio. Perfeito. Óxido de sódio. Isso. Óxido de sódio. Cloreto de alumínio. Lembra? Exato. Al2, Cl3. Não, a LCl3, lembra? O alumínio Ah, sempre tá. mais 3. Família 3A. Cloreto de bário. Lembra de onde está o bário? Lembra da família 2A? Ó, não esqueçam, família 2A. O belírio é um caso à parte. Você tem o magnésio, né? E você tem o magnésio que sabe o leite de magnésio? É hidróxido de magnésio. Você tem o magnésio, você tem o cálcio e você tem o bário. É na família 2A, cátion de valente. Cloreto de bário, BaCl2. Cloreto de bário. Ok? Óxido de alumínio. Perfeito. Óxido de magnésio. MgO. Então vocês lembram também como que fala os óxidos, né? O óxido é quando não tem carga, né? Óxido de alumínio, alumínio ou oxigênio. Lembra dos óxidos? O óxido, quando você vai dar a nomenclatura para os óxidos, quando você dá a nomenclatura para os óxidos, você só vai falar óxido. Então, por exemplo, óxido de alumínio. Aí é a mesma coisa. Eu tenho que saber que o alumínio é mais 3 e eu tenho que saber que o oxigênio é menos 2. Né? Então tá, eu falei na prova, me dá a fórmula química do óxido de alumínio. Então eu vou escrever Al2O3.
Qual que é a fórmula química do óxido de arsênio? Aí você olha, o arsênio está... Na verdade, o arsênio ele pode estar ele só vai na forma de óxido, o arsênio só vai conseguir o estado de oxidação +3, né? Então me dá a fórmula do óxido de arsênio. Opa, o arsênio eu sei que é +3, o oxigênio vai ser sempre isso daqui. Óxido de arsênio. Óxido de germânio. Onde é que o germânio está na família na tabela periódica? Na família 4A, né? Então, quando ele forma, então ele tem 4 elétrons para perder. Então eu posso escrever germânio +4, O2 menos, né? Eu não preciso escrever germânio 2, oxigênio 4, né? Eu posso simplesmente fazer uma simplificação. Eu vou colocar dióxido de germânio, né? É a mesma coisa com o carbono. O carbono não está na mesma família do germânio. Então eu posso escrever dióxido de carbono, dióxido de germânio, né? É a nomenclatura dos óxidos. Tá certo, pessoal? Então, na aula que vem, a gente vê mais um pouquinho de nomenclatura e faz o quiz do Kahoot para ver se vocês entenderam a matéria. Aí a gente dá aí um pontinho para os primeiros. Ô, professor, Sim? o slide vai estar nova, né? Sim. Sempre nova, né? Tá certo. Na verdade, eu coloco no chat da aula. Porque no AVE eu tenho 8 turmas, não sei por quê. Eu tenho 5 turmas no meu Dion e no AVE eu tenho 8. Mas eu coloco no chat da aula os slides. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que vieram de maneira presencial. Muito obrigado a todos que assistiram online. A gente se vê na quarta-feira da semana que vem. Valeu, professor. Boa noite, pessoal. Falou, professor, falou. Boa noite, Professor, professor. Boa boa noite. noite, valeu. Até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Valeu, até mais.